Olá, minhas amigas e meus amigos, chegou a hora do nosso encontro. Nesta quarta-feira, dia 3 de agosto, eu vou falar com você sobre atitudes, eu não sei se posso já qualificar como criminosas, de dois jovens e tirar lições dessas atitudes. Mas em 3 de agosto de 1920, nós ganhamos a primeira medalha de ouro numa Olimpíada, foi em Antuérpia. É do Guilherme Paraense mesmo, nascido em Belém. Ele era tenente na época. Foi na equipe de tiro, tiro esportivo, medalha de ouro para o Brasil. Gente, a equipe brasileira, toda composta por militares, né? E além de outros atletas, eles foram num navio mercante, não tinham como pagar um navio melhor. E aí eles esperavam que o bar do navio ficasse vazio e dormiam no chão do bar. E o navio os deixou em Lisboa, tipo, te vira. Foram num trem aberto pegando sol e chuva até a Bélgica. Chegando lá ainda roubaram armas e munições deles. O Guilherme Paraense ainda conservou seu revólver. Os americanos emprestaram Colt para o restante da equipe. Gente, em 30 tiros a 30 metros, com 300 pontos possíveis, ele fez 274 acertos. E medalha de ouro. E ganhou também bronze, porque a equipe brasileira também pegou bronze. E a equipe brasileira também pegou prata. O Guilherme Paraense morreu em 1968, com 83 anos. Ele é mais conhecido e mais reverenciado na Europa que no Brasil. Aqui no Brasil, ainda agora, neste milênio, ele foi homenageado dando um nome ao polígono de tiro da Academia Militar das Agulhas Negras. Polígono de tiro Guilherme Paraense. Um herói olímpico brasileiro. Ele chegou a coronel, continuou na carreira militar. Não esqueça de se inscrever se ainda não tiver feito isso e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Bem, gente, eu queria contar 2 casos e depois tirar lições desses casos, de jovens. Em primeiro lugar, aquele jovem, dizem que ele é modelo, ele estava pilotando uma moto na Avenida Lúcio Costa, lá na Barra da Tijuca, o nome dele é Bruno Krupp. Atropelou e matou um adolescente de 16 anos que estava atravessando a Lúcio Costa para chegar na areia, arrancou a perna dele e jogou a perna dele a 50 metros. Ele postou o seguinte, vou dizer o que ele postou. Eu não bebi, eu não usei droga, eu não fiz nada. Gente, foi um acidente. Agora, para vocês avaliarem o grau de responsabilidade de uma pessoa assim. Ele não tem habilitação. A defesa dele disse que a habilitação estava pronta, mas estava no Detran. A moto não tem placa, e era uma moto de quase 1000 cilindradas. Testemunhas dizem que ele estava a 150 por hora. Pode estar perto disso, porque, afinal, olha o que aconteceu com a perna da vítima. A vítima é o João Gabriel Cardim Guimarães. Foi no sábado à noite. 3 dias antes, ele foi parado numa blitz e se negou a soprar no bafômetro. Quem se nega a soprar no bafômetro, a gente sabe por quê. E não sei como ele foi liberado na blitz, para matar 3 dias depois. O advogado dele está culpando a moto, que o freio, que não sei o que na moto. Eu vi a foto da moto, a moto está aparentemente inteira. A culpa é da moto. Outro jovem, 31 anos, uma cara boa, eu vi foto dele também, loirinho, lá do interior do Rio Grande, postou fotos com o vice-presidente da República, General Mourão, com o presidente da República, no gabinete do presidente, com o ministro Gilmar Mendes, com o ministro Barroso,
com o ministro Nunes Marques, entregando um livro da autoria dele. E, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ele se apresentou, não sei se apresentou às autoridades como tal, mas se apresentava como desembargador, jurista, com doutorado no exterior, etc., com 31 anos. Provavelmente ele se apresentou como autor do livro que entregou. Está sendo investigado se há má-fé, que uma tentativa de tirar vantagem nisso, que se configuraria um crime, ou se é apenas um mitômano, que é um eufemismo para o mentiroso crônico, mentiroso doente. Por que eu contei esses dois casos? Porque aqui no Brasil, atropelamento, homicídio, latrocínio, assalto, corrupção generalizada, tudo isso é minimizado por leis lenientes. Leis que, na verdade, não punem, ao contrário, estimulam. O sujeito faz as contas, se eu roubar 15 milhões, eu não vou precisar devolver e eu vou ficar uns 5 anos na prisão, depois eu vou me divertir com os 15 milhões. Isso vai ser o preço. Eu vou considerar que eu trabalhei 5 anos para ganhar 15 milhões. Então, gente, está faltando 2 meses para a eleição. Para você eleger pessoas que vão fazer as leis estaduais e as leis federais e as leis penais, que vão ter o poder de alterar leis, de fazer novas leis, de extinguir leis, né? Então, será que não está na hora de acabar com o crime pelo poder de dissuasão, dissuadir os mal-intencionados? Eu hoje tuitei, por exemplo, uma sugestão. Que tal tem que fazer antes da eleição para sair logo no Diário Oficial. Eu tive pesquisando, eu pensava que a pena máxima era 30 anos no Brasil. Não é mais, é 40. Prisão em regime fechado, sem direito à progressão para quem fraudar eleições por meios digitais. Aí já é uma forma de o sujeito pensar 100 vezes, né? O mal-intencionado. Assim os demais crimes, levar a sério a punição. Como acontece nos Estados Unidos, na Europa. O sujeito fica na cadeia mesmo, né? E serve de exemplo para os outros, para os mal-intencionados, que vão pensar 10 vezes antes de cometer o crime, né? Isso com relação a esse acidente, que eu chamei de acidente, né? De moto. O sujeito que está sem carteira, que está sem placa e que anda a 150 por hora na noite de sábado, ele está assumindo o risco de matar, de causar dano a alguém. Por isso é dolo eventual. Não é um simples culposo. Arrancou a perna de um jovem saudável de 16 anos que estava com a mãe, na frente da mãe. A perna foi jogada a 50 metros. E o outro, mentiroso, talvez mentiroso crônico. A gente sabe que existem mentirosos crônicos, que vai começar a campanha eleitoral no dia 15 de agosto, e que tem gente que não consegue falar sem mentir. E será que você não vai olhar para dentro de si e pensar, puxa, será que eu sou tão ingênuo a ponto de ser convencido por um mentiroso? Então a gente tem que pensar dentro de 2 meses. Eu disse na Jovem Pan hoje que você tem um voto, eu tenho um voto, o Bolsonaro tem um voto, o Lula tem um voto, o Fux tem um voto, o SCAF da Fiesp tem um voto, todos temos um voto. Essa é a porta pela qual a gente exerce o nosso poder. Todo poder emana do povo. Então a gente tem que pensar 1 milhão de vezes, porque a gente tem filho, tem neto, tem família, tem empresa, tem emprego. O voto vai influenciar por 30 anos.
Porque o mal que se faz por um país durante uma década, com corrupção, com esvaziamento de empresas estatais, com um mau exemplo de desonestidade, de mentira, vai influenciar gerações. Gerações que vão pensar que o crime compensa. Então a gente tem que pensar muito nisso. Tá? São lições a tirar. Né? Seu voto, seu futuro. Só para você saber. O cientista político Paulo Kremer me mandou uma mensagem dizendo que ele deu uma entrevista para um repórter estrangeiro que perguntou o que vai acontecer dia 7 de setembro. Ele disse, olha, é que mudou. 7 de setembro no Brasil está ficando igual a festa, o 14 de julho na França, ao 4 de julho dos Estados Unidos, né, o Independence Day, o Le Jour de la Bastille. Né, são festas populares. A população dança nas ruas, faz festa, joga foguete, joga fogos de artifício, faz festas. Né? Então, é um novo 7 de setembro e esse é muito especial, porque são 200 anos da nossa independência. Não é? Então, só para a gente pensar a respeito. Eu queria falar sobre o esforço concentrado lá na Câmara, que estão votando aí a toque de caixa, porque vem aí a campanha eleitoral, né? Aí vai parar tudo. Hoje estão dando urgência urgentíssima para um projeto de lei que cria incentivos para que nós tenhamos autossuficiência em fertilizantes. A gente depende de 80% de fertilizante estrangeiro. A Rússia mandou navios e navios carregados de fertilizantes graças ao bom entendimento entre Bolsonaro e Putin. Né? Mas a gente não pode ficar dependente, tendo potássio embaixo da terra, tendo o gás natural, a amônia, a ureia. Né? A gente pode. Né? É proposta de um deputado de Sergipe. Sergipe tem grandes reservas, grandes jazidas. Outra questão foi aprovado ontem, né, a medida provisória do presidente da República, criando aí a possibilidade de renovar a troca, a frota de caminhões. Vocês sabiam que o Brasil depende 60% do transporte rodoviário, aí uns 3,5 milhões de caminhões. E uns 900 mil têm mais de 30 anos. Se fosse carro antigo, já estava com placa preta. Né? Mais de 30 anos, então, para renovar, para virar sucata esses caminhões e renovar para o autônomo, sem impostos, né? Sem impostos até no transporte, no frete, para estimular. Né? Então, está se encaminhando. A outra questão que já está aprovada, a medida provisória, e vai para o Senado, né? O Senado começa na urgência urgentíssima semana que vem, é o teletrabalho, ou seja, eu trabalho em casa, como eu estou fazendo agora. Né? É uma mudança nas leis do trabalho em que trabalho em casa não vai ter cobrança de hora extra, nem de adicional noturno, nem de adicional de fim de semana, né? Mas vai ser trabalho, vai ser contrato de trabalho. E a Câmara aprovou, está indo para o Senado. Então é isso, minha gente. O Brasil aproveitando o limão amargo da pandemia, né, para tirar lições e termos mais produtividade. Pelo menos no meu caso, o trabalho em casa me faz trabalhar muito mais, rende muito mais. De Brasília, Alexandre Garcia.